Começamos mais um dia de Vaza Jato. E a Vaza Jato de hoje tem um elemento em particular muito importante. Ela contribui, não há nada de ilegal que os procuradores fizeram em não entrar em contato com a Rosa Weber nesse particular, não tem nada de ilegal nisso, mas o conteúdo da Vaza Jato de hoje contribui para que os ministros do Supremo acabem por votar de uma maneira, aprovando a suspeição de Sérgio Moro. O que tem, quais são os dois elementos ali, um que irrita os ministros do Supremo, tende a irritar. Vamos imaginar o Supremo dividido, aqueles já dispostos a votar a favor da suspeição de Moro e aqueles que não irão votar a favor da suspeição de Moro. Sempre que eu falo isso, vem em mente três ministros em particular, Fachin, Fux e Barroso. Então, vamos supor, eles não vão votar, é um prognóstico, eles não votariam a favor da suspeição de Moro. Eles seriam um voto consolidado, independentemente do que saia na Vaza Jato. Mas talvez existam ali ministras ou ministros em dúvida. E a Vaza Jato de hoje contribui para que a dúvida deles seja desfeita, dirimida, em favor de votar a suspeição de Moro, a favor da suspeição de Moro. Por quê? Duas coisas hoje tem. Primeiro, algo que já vem aparecendo em outros vazamentos, que é eles operando, né? O que chama operar? Manipular os ministros do Supremo. Então estão lá em Curitiba, procuradores e juiz Sérgio Moro e os procuradores, maquinando, conspirando. O que a gente faz agora com essa pecinha que é esse ministro do Supremo? Já fizeram isso com outros, tem lá os vazamentos, teoria assim. Ora, em Fux e Trust é isso, o Barroso, o Fachin é nosso é isso, jantar com o Barroso é isso, eles estão ali manipulando. Tem 11 ministros e são pecinhas deles, então eles têm informações que os ministros não têm, os ministros do Supremo, superiores a eles, do ponto de vista hierárquico, do ponto de vista dos tribunais no Brasil, o órgão máximo do Brasil, e eles ali com aquelas informaçõezinhas operando os ministros, manipulando os ministros. Uma vergonha. Então aquilo vaza, ninguém mais questiona se aqueles vazamentos são verdadeiros ou não, o conteúdo daquilo já está consolidado, que tudo aquilo aconteceu. Dallagnol em nenhum momento mostrou o celular dele para dizer não, o que está lá não é o que está no meu celular. Em nenhum momento fez isso, Moro em nenhum momento fez isso, eles só falam, blá blá blá. Mas o que é interessante, tá? Então tem ali eles operando os ministros do Supremo, os juízes do Supremo Tribunal Federal. E a segunda coisa do vazamento de hoje é algo que é um padrão de comportamento, repetindo, Moro conluio com os procuradores. Quer dizer, o fato de Moro ser o chefe da força-tarefa. E aí tem pitadas, não é isso? Pitadas de manipulação. Moro já tinha trabalhado com Rosa Weber, aí no vazamento de hoje está lá. Moro pega e diz, olha, ela é confiável, mas quem sabe, né? É como quem diz, é confiável, mas na hora H ela pode se tornar absolutamente inconfiável. Quer dizer, então a Rosa Weber lê aquilo e aquilo causa, não tem a menor dúvida, ela não vai transparecer isso de público, mas causa uma profunda irritação. Uma profunda irritação. Então, se ela estava em dúvida, sai um vazamento como o de hoje, tende a empurrar ela para votar a favor da suspeição de Moro. Então, é um vazamento grave nesse aspecto. Eles podiam, era direito deles, terem entrado ou não em contato com os ministros do Supremo, não tem nada de ilegal, tiveram informação, podiam entrar em contrato, não entraram. Não é isso que vem ao caso. O que vem ao caso é procuradores regionais de um tribunal regional operando os ministros do Supremo. E um juiz sendo o chefe dos procuradores. Aí alguém pode mencionar, mas o juiz não pode, por nossa lei, entrar em conluio com os procuradores. Bom, tudo isso é lindo, está na lei, era o que deveria ser. Mas é o que acontece no Brasil corriqueiramente, não é só no caso do Lula, eu venho falando isto. Os juízes conversam corriqueiramente com os procuradores no Brasil. Existem grupos de WhatsApp no Brasil
de juízes com procuradores. Eles se frequentam, eles se consideram o quê? Funcionários do Estado, funcionários do governo. E nesse aspecto, é verdade, eles são, e nesse aspecto eles se consideram da mesma família. E aí tem muitas relações pessoais, casamentos entre juízes e procuradoras, entre juízas e procuradores, frequentam as mesmas rodas sociais, são convidados, um convida os outros para os mesmos eventos sociais, eventos de final de semana, churrascos, jogos de futebol. Então eles se frequentam. E o advogado frequenta? Não, não frequenta essa curriola. Tem relatos, está na internet, quem quiser acha isso com muita facilidade. Quando o advogado entra numa sala em que já está o juiz com o procurador, e aí eles estão naquele papo e o advogado abre a porta, aquela porta entreaberta, vê aquele papo à vontade, aí quando entra o advogado, a conversa fica totalmente formal. Tem relatos disso na internet. Ora, vamos ver a arquitetura do Supremo Tribunal Federal. Onde é que o procurador senta? O procurador senta ao lado direito, conforme a Bíblia, né? Jesus Cristo está sentado do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E atrás dele tem um crucifixo, né? O Estado é laico, mas tem um crucifixo no plenário do Supremo Tribunal Federal, entrando em flagrante contradição com o fato do Estado ser laico. E essa coisa, o procurador senta do lado direito, como é num tribunal. E já houve muita demanda, tem várias demandas no Brasil das defensorias públicas para que o procurador deixe de sentar ao lado do juiz nos tribunais. E não ocorre, essa mudança não ocorre. O advogado não, fica lá, o advogado é um pobre mortal, fica lá no plenário, né, e aí vai à tribuna e fala, isso no Supremo. Enquanto que o procurador está ali do lado, cochicha com o presidente do Supremo, aí o presidente do Supremo cochicha com ele. É um acesso privilegiado, né, que era Moro com os procuradores. Apesar de a nossa lei proibir isto, uma coisa que está proibido na lei, outra coisa é o que é prática corriqueira. Então a lei proíbe, aí alguém recorre baseado na lei e isso vai parar no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que avalia o procedimento do juiz. O juiz não pode dar acesso privilegiado aos procuradores. Porém, vai parar no CNJ. Quem julga? Juízes. E os juízes que julgam lá fazem o quê? Eles dão acesso privilegiado aos procuradores. Como é que eles vão julgar? A prática. Aí eles vão ler a lei, mas vão dizer, não, nesse caso fazia sentido eles conversarem. Naquele caso fazia sentido. Ora, se o juiz que pratica isso vai avaliar o comportamento de juízes que praticam isso, ele vai ler a letra fria da lei e vai condenar? Não, de modo algum. Como muda isso? Eu não sei. O primeiro passo para mudar é reconhecer que não se trata de um procedimento apenas do caso de Lula. O caso de Lula tornou público o que juízes e procuradores fazem corriqueiramente no Brasil para incriminar e condenar as pessoas. É exatamente o que ocorre com todo mundo no Brasil. Todo mundo. Lula e todos esses casos aí da Lava Jato, como eles pegaram elite, isso tornou público. Mas quando não é elite, a população comum, o povo, os pobres, isso acontece também e ninguém sabe. Então, se nós reconhecermos que isso é uma prática comum, será dado o primeiro passo. Se a gente achar que só foi para o Lula, aí não muda nada. A gente acha que isso não acontece para os outros, aí não vai mudar mesmo. Mas se nós reconhecermos que isso é uma prática comum, tal como estudos empíricos feitos em nossas universidades, mais notadamente na Universidade Federal Fluminense, com um imenso grupo de pesquisa sob a liderança do professor Roberto Cante de Lima, se nós reconhecermos isso, nós teremos sim em mãos teremos dado um passo importante para atacar o problema. Agora, se a gente achar que só aconteceu na Lava Jato e só aconteceu no caso de Lula, então está tudo resolvido, o Brasil está ótimo, juízes e procuradores não se conversam, então temos que resolver só o problema de Lula. Não é assim, eu repito, tá? As evidências não são nesta direção, né? A justiça brasileira precisa de uma ampla reforma para que esse procedimento de Moro, que a Vaza Jato explicitou, procedimento dentro da Lava Jato, que vai além dela, seja
duramente coibido e que vários artigos do nosso Código de Processo Penal precisam de uma reforma profunda para que coisas assim não se repitam. Agora, o fato conjuntural é que o vazamento de hoje, sim, de fato, coloca um elemento importante que contribui para que ministros indecisos do Supremo votem, quando chegar o momento, parece que vai ser em breve, votem a favor de reconhecer a suspeição de Sérgio Moro no caso do julgamento de Lula.